Fala, prevencionista! Vamos hoje conversar um pouquinho a respeito das novas visões de segurança, mas não vou falar de teoria, eu vou trazer um caso aplicado na prática para você. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha neste conteúdo de hoje que eu acho que vai estar bem legal. Para começar, primeiro eu vou te mostrar uma imagem e eu quero que você me diga o que você vê. Você vai ver uma imagem e eu quero que você me diga o que você vê dessa imagem. O que você pensa sobre ela? Então vamos lá. Imagem na tela. Tá, agora a tarefa é: escreve no comentário o que você acha dessa imagem. O que você pensa sobre essa imagem? Vai lá, sem filtro. Escreve no comentário o que você pensa sobre essa imagem. Dê um pause no vídeo agora. Dê um pause no vídeo. Vai aí no campo de comentários e escreve. O que você pensa a respeito dessa imagem? O que você acha dela? Vai lá, escreve aí. Ok, eu sei, isso é um exemplo um tanto extremo, né? Mas quando a gente vê uma imagem dessa, seja na nossa empresa, ou seja uma imagem de internet, como você está vendo aqui agora, a nossa primeira reação é pensar: rapaz, que trabalhador estúpido. Como é que pode alguém fazer uma coisa dessa? Será que ele é louco? Ou será que é apenas um idiota? Não é esse o nosso pensamento? De forma inconsciente ou de forma consciente, nós acreditamos que o trabalhador escolheu praticar o ato inseguro. Então, o trabalhador escolheu estar em cima de uma, sei lá, uma pá mecânica a uma altura que aparentemente tem o que, uns 5, 6 metros, talvez 7, escolheu praticar esse tipo de ação. E a gente fica pensando, né, o que a gente faz com isso? Se eu chegar na minha empresa e ver um trabalhador dessa forma, o que eu faria? E você? Se você quiser escrever isso no comentário também, fique à vontade. O que você faria se você encontrasse um trabalhador fazendo isso na sua empresa? A maioria de nós, encontrando um trabalhador fazendo esse tipo de ato, né, cometendo esse tipo de ato, nós tentaríamos consertar o trabalhador. É isso mesmo. Tentaríamos consertar o trabalhador. Ao ver uma imagem como essa, nosso sangue ferve e a gente fica com vontade, né? Ah, se eu encontrasse esse trabalhador na minha frente. Ah, se eu encontrasse. Eu iria falar algumas verdades para ele. Não é verdade? Não é isso que a gente pensa? E a gente poderia até dizer algumas coisas, né? Cara, como é que você fez uma coisa dessa? Você sabe o procedimento? Você passou por treinamento há 60 dias atrás? Você assinou o procedimento X? Então como é que você faz uma coisa dessa, rapaz? Aqui está até o seu nome aqui na folha, ó. Você assinou, você tem conhecimento da regra. Já que você violou a regra, infelizmente, nós, a empresa, nós vamos ter que punir você. E aí o trabalhador sairia com uma advertência, que ia de advertência verbal ou advertência escrita, até uma suspensão, aí se brincar até uma demissão por justa causa. Seria o nosso castigo, né? Vamos castigar o trabalhador. Punindo o trabalhador, o profissional de segurança tem a sensação de que cumpriu o seu dever, de que consertou o trabalhador. Mas será mesmo que a gente consertou o trabalhador? Será mesmo que o problema estava no trabalhador? Vamos ver essa outra imagem agora. Bom, essa imagem deixa uma coisa bem clara. Nem sempre o problema é o trabalhador. Em muitos casos, o sistema, a organização dos trabalhos na empresa é que empurra o trabalhador para o comportamento de risco.
Ou seja, a empresa vê a situação errada e não faz nada. E em muitos casos, o gerente manda o trabalhador fazer de forma inadequada. E aí, quando o profissional de segurança chega, até o gerente toma um susto. Opa, olha o cara aí, olha o cara aí. Ok, Nestor, o que a gente pode fazer então numa situação como essa? Cara, a ideia é entender o ambiente, é entender porque o trabalhador acredita que aquele comportamento é um comportamento aceitável. Ou seja, a ideia é consertar o ambiente e não consertar o trabalhador. Voltando à imagem, vamos dar uma olhadinha nela. O que você percebe ver aqui? Tem dois trabalhadores que estão de forma central fazendo coisa errada, um na direção de uma empilhadeira, outro na direção de outra. E a gente tem dois trabalhadores lá em cima que provavelmente vão receber o maquinário, o equipamento, sei lá, que é a empilhadeira, que é a segunda empilhadeira que está levando. Tem dois trabalhadores aqui em cima e ainda tem um trabalhador aqui embaixo escorado na caixa, né, para não deixar as caixas caírem. Certo, eu não me surpreenderia se descobrisse que algum dessas pessoas que está aqui em cima, ou até esse que está aqui embaixo, é o chefe do setor. Eu não me surpreenderia, porque, infelizmente, como a gente disse, né, às vezes o ambiente é que empurra o trabalhador para praticar comportamento de risco. Lembra daquela frase lá do Tropa de Elite, né? Missão dada é missão cumprida? Em algumas empresas, isso também é verdade. Missão dada é missão cumprida. O trabalhador tem a missão de fazer o trabalho dele e ele vai lá tentar fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Ele tá ganhando para isso. Então ele vai tentar fazer o trabalhador da melhor forma possível. E para isso, ele vai usar as ferramentas que ele tem. Se ele não tem a ferramenta certa, ele vai usar qualquer outra ferramenta que servir para com que ele entregue a missão dele, para que ele realize o trabalho dele. No exemplo da primeira imagem, se a empresa não tem um bobcat para elevar a trabalhadora lá com segurança, trabalhador ou trabalhadora, tá de cabelo grande, eu não sei bem, né, se é homem ou se é mulher. Hoje em dia está complicado, né? Será que o trabalhador tinha a forma certa de fazer? Ah, Nestor, mas o trabalhador tem o direito de recusa, isso está previsto lá na NR9, né, na antiga na NR9 da versão de 1994, e está previsto na nova NR1 também. Verdade, o direito de recusa está previsto, mas o direito de recusa só existe na empresa verdadeiramente quando o setor de segurança busca formas de fazer ele existir. Porque na maioria das empresas, se o trabalhador fala, não vou executar minha atividade porque isso aqui é inaceitável, o risco está muito elevado. Em muitas empresas, se o trabalhador fizer isso, ele vai para a rua. Então o direito de recusa é muito bonitinho na legislação, mas precisa de gente, precisa de pessoas para desenhar procedimentos para que o direito de recusa aconteça. Ou seja, se o trabalhador encontrar uma situação de risco grave e iminente, ele fala com quem? Em qual setor? Fala verbalmente? Tem que chegar com algum papel na mão? Enfim, qual o procedimento para acessar o direito de recusa? Então o direito de recusa está na legislação, mas ele ser cumprido é outro departamento. Eu duvido que o trabalhador acorde de manhã e diga, hoje eu vou lá para a empresa e vou me jogar de cima do andame, ou me jogar de cima da pá mecânica. Hoje eu vou morrer, vai ser hoje. Hoje eu vou ser eletrocutado, vai ser hoje. Duvido que o trabalhador faça isso. Por quê? Todo trabalhador ele tem a intenção de entregar o seu trabalho. E para isso, para entregar o seu trabalho, às vezes sim, ele acaba topando correr algum tipo de risco. E principalmente quando o ambiente de trabalho apoia, quando não tem ferramenta adequada, infelizmente ele acaba meio que sendo empurrado para o comportamento de risco. Às vezes o ambiente de trabalho é caótico e o ser humano ele é um ser adaptável. Mesmo dentro de um ambiente caótico, o ser humano vai encontrar formas de fazer o trabalho acontecer. Desde o início da nossa vida a gente é assim. A gente viveu em era que a única coisa que a gente sabia de início era fazer fogo e caçar, e mesmo assim a gente viveu. Hoje a gente tem dispositivos na mão, hoje a gente tem facilidade, clica lá no botão, acende a lâmpada.
Mas nem sempre foi assim. Nós somos muito adaptáveis, diferente de outros animais que não são tão adaptáveis quanto a gente. Então, o ser humano se adapta a um ambiente de trabalho que é dinâmico. E às vezes, né, alguns pensadores da segurança até defendem isso, né? Quanto mais o ambiente de trabalho é complexo, dinâmico, maior a probabilidade do acidente acontecer. Mas é importante entender que comportamento não ocorre no vácuo, tá? Sempre existe um contexto. O ambiente de trabalho é um input, né? É o que você coloca, e os comportamentos são o output, são o resultado daquele ambiente de trabalho. Os comportamentos são resultado da complexidade do ambiente de trabalho. Então, de novo, né, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar entender por que o trabalhador aceita o risco da atividade, por que ele se comporta daquela forma. A gente pode tentar entender por que o trabalhador acredita que é certo fazer daquela maneira. Então a gente pode melhorar o ambiente de trabalho para que, da próxima vez que o trabalhador for no ambiente, ele não encontre mais uma possibilidade de fazer uma coisa tão absurda quanto essa que a gente viu nas imagens. A ideia é que seja fácil para o trabalhador fazer o que é certo e que seja difícil para o trabalhador fazer o que é errado. Então, como a gente responde a imagem como aquelas, define muito do que a gente acredita sobre segurança. A maneira tradicional de segurança é acidente zero. Segurança é a ausência de acidentes. Mas vamos ser sinceros, né? Esperar incidente zero, esperar acidente zero, é esperar que as pessoas sejam perfeitas, é esperar que o ambiente seja perfeito, é esperar que o maquinário seja perfeito em um ambiente de trabalho onde normalmente, muito na verdade, é imperfeito. Então, risco zero, acidente zero, incidente zero, todos esses são rótulos que na maioria dos casos são irrealistas. Porque não tem como você esperar a perfeição, você esperar o zero em um ambiente cheio de imperfeições. E também no ser humano, que também tem muitas imperfeições. É irreal. É surreal. Talvez a melhor definição para a segurança não seja a ausência de acidentes, mas talvez a melhor definição para a segurança seja um ambiente de trabalho onde as pessoas fazem o que é certo. E quando a gente fala as pessoas, é desde a liderança da empresa até o trabalhador mais simples. Onde elas fazem o que é certo, por quê? Porque elas têm condições para fazer o certo e porque elas são estimuladas a fazer o certo. Sempre quando a gente coloca um trabalhador para fazer um trabalho à altura, por exemplo, 60, 30, 20 metros, existe o risco dele cair. Esse risco é inegável. Então esperar risco zero é meio complicado, né? O fato de ter cinto e de ter coragem, infelizmente, nem sempre é suficiente para evitar do trabalhador cair. É preciso que o trabalhador seja corretamente treinado, né? Seja orientado, e que tenha todo o sistema de segurança e que a cultura de segurança da empresa estimule o trabalhador a se cuidar, né, nesse exemplo, no trabalho em altura. De forma que, segundo as novas visões da segurança do trabalho, o que nos mantém seguro no trabalho é a capacidade de falhar o mínimo possível e a capacidade de aprender com essas falhas e a capacidade de ter as defesas certas para que, quando uma falha acontecer, nós não tenhamos acidentes graves e nem mortes no ambiente de trabalho. Infelizmente, os ambientes de trabalho são complexos e cada dia mais complexos. Incidentes e acidentes acontecem, infelizmente. O nosso trabalho é criar um ambiente de trabalho para que, mesmo havendo falha do trabalhador, não aconteça uma tragédia. Nossa meta, nosso objetivo é talvez trabalhar com a taxa de acidente inerente, onde, se o ambiente de trabalho é complexo demais, alguns acidentes seriam aceitáveis, desde que não sejam acidentes que causem amputação, que causem morte, porque senão ninguém consegue trabalhar, né? No zero acidente ninguém consegue trabalhar, e aí acontece, infelizmente, o que muitas empresas fazem, que é manipular os dados de acidente para não relatar dados de acidente e assim não zerar a placa de acidente, não abrir CAT, essa coisa toda. Então, esse é um pouco da nova visão da segurança do trabalho. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você.
Se fez sentido ou se não fez sentido, vai abaixo no campo de comentários e deixe um comentário sobre isso. Sempre vale lembrar do nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR no formato EAD. Inclusive, a gente tem o formato EAD e tem o formato também de aula ao vivo mais EAD, né, que é um formato bem completo. Nos próximos dias a gente vai estar com uma turma do curso ao vivo, né, que também você compra o ao vivo e ganha também o curso EAD. Se você quiser adquirir o nosso curso EAD ou o nosso curso ao vivo, você vai ganhar essa apostila aqui, que é a apostila de gerenciamento de riscos ocupacionais, com as videoaulas dos nossos cursos EAD ou online. Mais essa apostila, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai dominar o GRO e o PGR, podendo, inclusive, elaborar o PGR para algumas empresas e ganhar um bom cascalho com isso. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso curso, clica na descrição desse vídeo. Aproveite que as turmas estão abertas. Clica no link para você saber mais. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo nesse dia de hoje. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!